5 da manhã, ao vivo, só na X Sports. Sintonize na emoção. Acerte na X. Uma forte detonação acidental em uma fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná, deixou 9 desaparecidos. De acordo com os bombeiros, são 6 homens e 3 mulheres. Casas foram impactadas num raio de 1,5 km. Efetivos das forças de segurança trabalham na busca das vítimas. Várias pessoas ficaram feridas e estão recebendo tratamento em hospitais. Segundo as autoridades, moradores de diversas localidades próximas ouviram a explosão. A empresa Enaex Brasil afirmou que as causas do acidente estão sendo investigadas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta terça-feira novos números da economia do país. Em julho, a inflação caiu para 5,23% no acumulado de 12 meses, levemente abaixo dos 5,30% do mês anterior, mas ainda acima da meta oficial. O indicador ainda não reflete os efeitos das tarifas punitivas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que entraram em vigor na semana passada. De acordo com o IBGE, o índice mensal de julho foi de 0,26% contra 0,24% em junho. O dado ficou abaixo das expectativas do mercado, que antecipavam 0,34% de inflação mensal em julho, no relatório Focus do Banco Central. A inflação é um tema sensível para o governo de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, cuja popularidade caiu nos últimos meses, em parte devido aos preços dos alimentos. O governo antecipou que esses preços podem cair no país nos próximos meses devido às tarifas americanas, que afetam a exportação de produtos como café e carne. Às vésperas da primeira cúpula climática da ONU na Amazônia, o presidente da conferência, André Correia do Lago, defendeu a escolha de Belém como sede, em meio à polêmica pelo alto preço das acomodações. Os valores exorbitantes podem acabar excluindo aqueles que o Brasil diz querer colocar no centro do debate. Correia do Lago enviou nesta terça-feira a 5ª carta aberta para milhares de delegados e observadores convidados a Belém, cidade portuária de 1.300.000 habitantes, situada às portas da floresta amazônica. A capital paraense foi escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sediar o evento, que será realizado entre 10 e 21 de novembro. O presidente da COP30 parece ter descartado negociar novos compromissos importantes devido a um contexto de menor interesse por uma ambição climática mais agressiva entre alguns atores-chave. Em vez disso, o Brasil propõe uma agenda de ação voluntária que promova e quantifique a implementação dos compromissos existentes para 30 objetivos-chave, incluindo a transição para abandonar os combustíveis fósseis. Após as COPs realizadas no Egito, Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão, o Brasil quer dar as boas-vindas a uma ampla gama de participantes e dar voz aos marginalizados, os deslocados e os que não são ouvidos. Mas alguns países já anunciaram delegações menores pelo preço das acomodações. Apesar dos obstáculos, os organizadores continuam apostando no simbolismo de sediar a Conferência do Clima nos arredores da floresta amazônica. Há poucos meses da COP30 em Belém do Pará, a questão da hospedagem para as delegações participantes da cúpula climática segue sendo uma dor de cabeça. Nesta terça-feira, o Observatório do Clima se posicionou sobre o tema. Em um comunicado, a rede de organizações ambientalistas afirmou que esta pode ser a COP mais excludente da história, devido aos altos preços das hospedagens, com redução no número de delegações nacionais, de membros de órgãos constituintes e outros observadores e da imprensa. Países em desenvolvimento, bem como alguns estados africanos e insulares, solicitaram ao Brasil que mude o local da Conferência Anual das Nações Unidas sobre Aquecimento Global para uma cidade com maior capacidade hoteleira. Foram registrados aumentos de preços nos hotéis de Belém,
com valores que chegam a mais de $1.000 por noite, quase R$5.500. O governo brasileiro descartou essa opção e vai participar na quinta-feira de uma reunião com a ONU para buscar soluções. No comunicado, o observatório apontou negligência do governo federal e do governo do Pará, que tiveram 2 anos e meio para equacionar a questão das acomodações na cidade e não o fizeram. Ambientalistas alertam que uma redução no número de delegados impactaria a própria legitimidade do que for negociado em Belém. Diante das dificuldades para encontrar hospedagem, uma fonte que assessora várias ONGs ambientalistas indicou que algumas organizações estão pensando em delegações menores e em dormir em igrejas ou mesquitas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar temporariamente a prisão domiciliar para realizar uma série de exames médicos em um hospital. Mais cedo, advogados do militar da reserva apresentaram uma petição em que citavam sintomas de refluxo e soluços crônicos, consequências de uma facada que levou em 2018, com problemas gástricos e hospitalizações recorrentes. O ex-presidente está confinado desde a semana passada em sua residência na capital federal por violar uma proibição judicial do uso das redes sociais no âmbito do julgamento que enfrenta por uma suposta trama golpista. Apenas advogados e familiares próximos podem visitá-lo, todos os demais devem receber autorização prévia. Os exames devem ser realizados em 16 de agosto e ele pode precisar permanecer cerca de 8 horas no hospital. No pedido, a defesa afirma que os médicos podem recomendar ações adicionais. Bolsonaro enfrenta o julgamento no Supremo Tribunal Federal, acusado de conspirar para se manter no poder após as eleições de 2022, que pode lhe render uma condenação a 40 anos de prisão. Além disso, ele é alvo de uma investigação por obstrução da justiça, que decorre da campanha que seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, promove nos Estados Unidos para que a Casa Branca pressione as autoridades brasileiras em favor de seu pai. Devido à suposta obstrução judicial, desde meados de julho o ex-capitão do Exército é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e está proibido de se expressar nas redes sociais. Desde 2023, o ex-presidente está inelegível até 2030, considerado culpado pelo Tribunal Superior Eleitoral após difundir desinformação sobre o sistema eletrônico de votação. O número 2 da segunda Marquetália, dissidência das Farc, suspeitam no assassinato do candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu pelas mãos de rebeldes rivais do Exército de Libertação Nacional em território venezuelano. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez. El ELN asesinou al Zarco Aldinever em território venezuelano. O ELN assassinou Zarco Aldinever em território venezuelano, muito perto da fronteira colombo-venezuelana. As razões as de todo o cartel, a disputa pelo narcotráfico. Ao que parece, entre eles mesmos roubaram algum carregamento de cocaína e se declarou uma disputa criminosa entre cartéis. E se desarrolló e se declarou uma pugna criminal entre carteles. Sánchez não precisou quando ocorreu a morte de Aldinever, cujo nome verdadeiro era José Manuel Sierra, embora, segundo o Centro de Investigação Insight Crime, tenha sido no início de agosto. A segunda Marquetália, liderada pelo ex-negociador conhecido como Ivan Marques, retomou as armas após a assinatura de acordo de paz em 2016. De acordo com a inteligência militar, a organização, que conta com cerca de 2.000 combatentes, é uma das principais suspeitas na investigação sobre o atentado contra Uribe em 7 de junho. O senador e pré-candidato presidencial de 39 anos morreu nesta segunda-feira após 2 meses internado em uma UTI e múltiplas cirurgias, em decorrência do brutal ataque a tiros sofrido durante um ato de campanha em Bogotá. 6 pessoas foram presas pelo ataque, incluindo o atirador de 15 anos, que disparou 2 vezes na cabeça da vítima.
Em La Paz, na Bolívia, a poucos dias das eleições gerais de 17 de agosto, consumidores percorrem dezenas de lugares em busca de pão fresco. A crise econômica deixou os padeiros sem farinha novamente. Estamos esperando com muita ansiedade a chegada das eleições para mudar este modelo que nos empobreceu bastante. A escassez de alimentos, combustíveis e dólares aumenta o descontentamento na Bolívia antes das eleições presidenciais e legislativas. Pela primeira vez em 20 anos, a esquerda não aparece nas pesquisas como alternativa de poder. 2 candidatos de direita, o empresário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Quiroga, dominam a preferência dos eleitores. O governo do presidente Luiz Arce, que não vai tentar a reeleição, praticamente esgotou as reservas internacionais de dólares para sustentar sua política de subsídios. E importa gasolina e diesel, além de insumos como trigo, e vende a preços menores no mercado interno. Mas sem divisas para as compras internacionais, a disponibilidade dos produtos se tornou inconsistente, resultando em longas filas. Com este governo não há esperança. Este governo tem que sair e entrar um governo que entenda como vivem os pobres. Em meio a uma inflação anual de 24,8% em julho, a mais alta desde 2008, a marraqueta, um pão semelhante ao francês, é um dos poucos produtos que não encareceu por conta do controle de preços do governo. Outros pães sem subsídio até aparecem nas prateleiras, mas como muitos produtos, subiram de preço e não são acessíveis para todos. A escassez da marraqueta é um problema corriqueiro no mercado, assim como acontece com o óleo ou arroz. Nos postos de gasolina, motoristas perdem horas de trabalho para enfrentarem longas filas. Hoje de manhã eu vim às 6 e estou entrando para abastecer às 11. São mais de 3, 4 horas na fila. A exportação de gás natural era o principal motor da economia boliviana e uma fonte significativa de renda para o país, mas está em queda livre desde 2017. De acordo com o governo, no ano passado as vendas do combustível representaram 1 bilhão e 600 milhões de dólares, quase 10 bilhões de reais, enquanto os desembolsos feitos ao exterior, por dívida externa e importações, alcançaram 5 bilhões, ou mais de 30 bilhões de reais. O valor do dólar duplicou no mercado paralelo, causando uma elevação no preço de vários produtos básicos. Não temos dólares, há fila para abastecer, para o pão e para tudo. Vão aos hospitais e não há medicamentos. Este professor da Universidade Maior de San Andrés afirma que os bolivianos hoje, em geral, são mais pobres. O pouco que havia sido conquistado nos anos anteriores foi se perdendo. E por quê? Porque a economia se contraiu, o desemprego aumentou. Portanto, a geração de emprego pelo setor informal cresceu muito mais. Ha aumentado muito mais do que estava. Um estudo da Fundação Jubileu alerta que a pobreza atual seria de 44% se levado em conta o aumento do custo de vida, muito acima dos 36% divulgados pelo governo. Pacheco afirma que a Bolívia está à beira de iniciar um processo hiperinflacionário, já que o governo busca estabilizar a economia por meio da emissão de moeda local. Segundo o especialista, para conter a crise são necessárias medidas de choque, como uma mudança na política de subsídios e o fechamento de empresas públicas deficitárias. O Ministério Público do Equador abriu uma investigação sobre as mortes de 12 recém-nascidos no Hospital Obstétrico e Pediátrico da Universidade de Guayaquil, após o Ministério da Saúde indicar que 2 das mortes poderiam ser atribuídas à contaminação bacteriana. Em um comunicado, a pasta da Saúde informou que foram registradas 12 mortes de recém-nascidos por causas multifatoriais na unidade de terapia intensiva neonatal relacionadas ao nascimento prematuro, mas negou que os médicos reutilizaram tubos nasais de oxigênio. No sábado, a Prefeitura de Guayaquil alegou sem provas que recém-nascidos morreram devido à falta de cânulas nasais que custam no máximo $4. O Ministério Público informou que vai coletar depoimentos de mães, testemunhas e outras pessoas que possam saber o que aconteceu. Também solicitou ao hospital a entrega dos prontuários médicos. A falta de suprimentos e medicamentos em unidades de saúde públicas do Equador é um problema crescente que gera constantes reclamações de associações de pacientes e médicos. A
As fortes chuvas que atingiram a cidade do México causaram um caos novamente no aeroporto da capital. Milhares de passageiros ficaram retidos devido à suspensão temporária das operações. A tempestade que atingiu a mega cidade na terça-feira impactou as operações no aeroporto Benito Juárez, assim como no domingo passado, quando o volume de água atingiu o maior nível desde 1952 em áreas como o centro da metrópole. O terminal informou em um comunicado que 120 voos atrasaram, 16 foram desviados para outros aeroportos e 3 foram cancelados, afetando quase 20 mil passageiros. Casas ao redor do aeroporto também foram afetadas. A capital mexicana tem enfrentado fortes chuvas desde junho e as previsões indicam que as precipitações vão continuar. Várias avenidas e ruas em diferentes áreas da capital e arredores sofreram com os alagamentos e a operação do metrô da Cidade do México foi afetada. A mega cidade fica sobre o que costumava ser um lago e vários rios, então há inúmeras depressões onde a água se acumula facilmente. No relatório anual sobre direitos humanos, o Departamento de Estado americano afirmou nesta terça-feira que a situação se deteriorou em 2024 no Brasil. O documento acusa o governo brasileiro de reprimir o debate democrático e a expressão dos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o texto modificado pelo Departamento de Estado para ajustá-lo às prioridades de política externa do presidente Donald Trump, os tribunais brasileiros adotaram medidas desproporcionais para minar a liberdade de expressão e na internet. A tensão nas relações entre Washington e Brasília escalou desde que a Casa Branca anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em uma carta com viés político. Trump acusa o Brasil, sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de realizar uma caça às bruxas contra Bolsonaro, julgado por uma suposta trama golpista em 2022 para evitar a posse do adversário, para quem ele perdeu as eleições em outubro daquele ano. Donald Trump subiu o tom e se disse nesta terça-feira favorável a levar o presidente do Fed, o Banco Central Americano, à justiça. O líder republicano escreveu em sua plataforma Truth Social: "Considero permitir que se inicie uma ação abrangente contra Powell, devido ao seu trabalho horrível e extremamente incompetente na gestão da construção dos edifícios do Federal Reserve." O presidente americano há muito tempo mostra descontentamento por Powell se recusar a reduzir as taxas de juros e pelo custo das obras de reforma da sede da instituição, que diz ter chegado a 17 bilhões de reais. O republicano, inclusive, já insultou várias vezes Powell, que ele próprio nomeou para o cargo durante seu primeiro mandato entre 2017 e 2021. Trump também tem pedido aos governadores do Fed que destituam Powell. Em julho, ele inspecionou as obras de renovação da sede da instituição em Washington. Uma visita que resultou em uma cena inusitada: Trump e Powell lado a lado, usando capacetes de segurança. Powell, um dos 12 membros do Comitê de Política Monetária do Fed, que decide as taxas básicas de juros adotadas nos Estados Unidos até maio de 2026, mas poderia permanecer como governador por mais tempo, até janeiro de 2028. Trump quer nomear em seu lugar alguém mais alinhado às suas ideias. O presidente Donald Trump confirmou nesta segunda-feira os relatos de que a gigante de semicondutores NVIDIA pagaria aos Estados Unidos 15% de sua receita com as vendas de determinados chips de inteligência artificial para a China. Em declarações a repórteres na Casa Branca, Trump argumentou que os chips H20 da NVIDIA estão obsoletos, apesar de já terem sido alvo de restrições de exportação. O magnata disse que, para suspender as restrições, concordou com a porcentagem de 15%. Pagar ao governo dos Estados Unidos 15% de sua receita procedente das vendas de chips de inteligência artificial à China. A notícia foi divulgada no domingo. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, se reuniu na quarta-feira com o presidente americano Donald Trump em Washington e os dois concordaram que a empresa vai repassar uma parte de sua receita ao governo federal. Financial Times, Bloomberg e New York Times afirmaram que este é um acordo inédito no mercado internacional de tecnologia.
Os investidores acreditam que a inteligência artificial vai transformar a economia global e a NVIDIA, líder mundial na fabricação de chips essenciais para o setor, se tornou em julho a primeira empresa a atingir uma avaliação de 4 trilhões de dólares, ou mais de 21 trilhões de reais em valor de mercado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes do prazo expirar. A informação foi divulgada nesta segunda-feira por veículos de comunicação americanos. De acordo com a rede de televisão CNBC e o Wall Street Journal, o republicano formalizou a decisão em um decreto. Ambos citaram uma fonte anônima da Casa Branca. Pouco antes, o magnata havia dito a repórteres que as negociações com Pequim iam muito bem. Vamos ver o que acontece. Com a China, nós temos lidado muito bem com a China, como provavelmente ouviram. Eles estão pagando tarifas enormes para os Estados Unidos, e vamos ver o que acontece. Eles têm lidado muito bem. O relacionamento é muito bom entre o presidente Xi e eu. Mais cedo, a China anunciou que esperava um resultado positivo para as negociações com Washington. Em um comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse que Pequim espera colaborar com os Estados Unidos para respeitar o importante consenso obtido durante a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado e se esforcem para conseguir resultados positivos com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo. A China tem sido o principal alvo de Washington desde o primeiro mandato de Trump, pressão mantida durante o governo do sucessor Joe Biden e reforçada no segundo mandato do magnata. As duas nações protagonizaram uma escalada que elevou as tarifas para 125% sobre os produtos americanos e 145% para os chineses, antes de concordarem em maio com um retorno a taxas de 10% para um e 30% para o outro. Desde então, delegações americana e chinesa tiveram reuniões para evitar uma espiral maior e manter a trégua, que expira na terça-feira. Trump disse nesta segunda-feira que vai colocar as forças de segurança de Washington sob controle federal. O presidente também vai mobilizar tropas da Guarda Nacional na cidade, que, segundo ele, foi invadida por gangues violentas. Os republicanos afirmam que Washington, governado pelos democratas, tem altos índices de criminalidade e de pessoas em situação de rua. No entanto, as estatísticas oficiais mostram uma redução nos crimes violentos. Na entrevista coletiva, Trump ressaltou ainda que vai mobilizar inclusive os militares se for necessário. O presidente afirmou que é mais perigoso viver na capital federal americana do que em Bagdá, Brasília, Bogotá, Cidade do México ou Lima. Washington, D.C. não é um estado, mas um distrito federal e é regida por uma lei especial sob o controle direto do Congresso. No último domingo, o presidente dos Estados Unidos pediu que as pessoas em situação de rua deixassem Washington imediatamente. Trump ainda garantiu que o governo ofereceria abrigo longe da capital. O presidente republicano de 79 anos pretende levar esta política para outras cidades, como Nova York e Chicago. A Casa Branca informou nesta terça-feira que autoridades prenderam mais de 300 mil imigrantes em situação irregular nos 6 primeiros meses do governo do presidente Donald Trump. De acordo com o governo americano, quase 70% dessas prisões são de estrangeiros com acusações criminais ou condenações anteriores. Desde que retornou ao poder em janeiro, o republicano aplicou uma política migratória drástica, com operações em tribunais, residências e locais de trabalho, o que provocou protestos. Segundo os números publicados nesta terça-feira pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, ICE na sigla em inglês,
as autoridades registraram 24.628 interceptações em todo o país. A entidade anunciou em um comunicado que recebeu oficialmente mais de 100 mil solicitações de patriotas americanos que desejam se juntar à ICE para expulsar criminosos estrangeiros. O Alasca se prepara para sediar em Anchorage a reunião já considerada histórica entre Donald Trump e Vladimir Putin na próxima sexta-feira. Será o primeiro encontro presencial entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia desde que as forças de Moscou invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022. A cúpula faz parte dos esforços de Trump para encerrar o conflito. O presidente americano indicou que a reunião vai servir para avaliar a situação e expressou confiança de que vai ser um encontro construtivo. A escolha do Alasca tem um significado simbólico, já que o estado é um território comprado da Rússia pelos americanos no século XIX. Ficamos surpresos ao saber que Trump e Putin iriam se encontrar aqui no norte. Parece um lugar lógico, porque é bem perto para os dois. Só esperamos que eles consigam acabar com esta guerra horrível. Houve tanto derramamento de sangue e parece tão sem sentido. Então essa é a grande esperança. E acho que Trump é um negociador mestre e um pacificador. Não estou entusiasmada com isso acontecendo especificamente no Alasca, porque sinto que coloca o Alasca em risco, como se estivéssemos apoiando Putin e Trump, o que eu não estou. Também acho que nos coloca em risco de potenciais bombardeios ou ataques terroristas. Acho que Putin é um criminoso de guerra e não acho que ele seja bem-vindo aos Estados Unidos. Embora a Ucrânia seja o ponto central da agenda, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não foi incluído nas conversações. Segundo Trump, a reunião de sexta deverá facilitar uma próxima cúpula entre os chefes de Estado da Ucrânia e da Rússia. Mas os ucranianos estão céticos. Eles querem deixar nosso presidente fora disso, reunir-se a sós, discutir as coisas com grande pompa e circunstância, chegar a um acordo sobre o que é melhor para ambos. Bem, antes de tudo, é óbvio que a Rússia quer tomar nossas terras. E eles chegarão a um acordo entre si, e então vão apresentar à Ucrânia um fato consumado. Acho que não devemos esperar nada deles, porque já houve conversas mais do que suficientes e nenhuma vez houve resultados concretos. Moscou exige que a Ucrânia ceda 4 regiões parcialmente ocupadas após a invasão, além da Crimeia, anexada em 2014. O Kremlin também pede que Kiev renuncie ao fornecimento de armas ocidentais e à sua filiação à OTAN, exigências consideradas inaceitáveis pelos ucranianos. Trump afirmou previamente que qualquer acordo envolveria uma troca de território. Explosão mortal em uma usina de aço no estado americano da Pensilvânia. Autoridades confirmaram vários feridos no episódio. A polícia do condado de Allegheny, que fica a cerca de 25 quilômetros de Pittsburgh, acredita que há desaparecidos e confirmou à AFP que várias pessoas foram atendidas com lesões. A explosão ocorreu nas baterias de fornos de coque da siderúrgica US Steel Clayton Coke Works, onde trabalham cerca de 1.300 pessoas. Coque é um combustível derivado do carvão usado em siderúrgicas. Mais uma vez, só para lembrar a todos o quão perigoso é o trabalho de fabricar aço aqui. Vocês sabem que há 5 anos, eles fizeram um trabalho incrível para reconstruir tudo imediatamente depois de um incêndio. Meus pensamentos estão com as famílias que perderam alguém hoje. A empresa diz estar em estreita colaboração com as autoridades competentes para investigar a causa do incidente. A organização pró-liberdade de imprensa Repórteres Sem Fronteiras se posicionou nesta segunda-feira sobre a morte de jornalistas da Al Jazeera em um bombardeio israelense na faixa de Gaza. Da sede da ONG em Paris, a diretora de projeto, Louise Alouin Bichet, denunciou como assassinato assumido pelo exército israelense o episódio de domingo.
O assassinato de Anas al-Sharif era previsível, foi planejado, quase anunciado. Havia meios para preveni-lo. De fato, devemos ser muito mais firmes, muito mais rigorosos. E esse é o papel de todos os estados que estão testemunhando o que está acontecendo hoje. As Forças Armadas de Israel admitiram que o correspondente da Al Jazeera em Gaza, Anas al-Sharif, era um alvo. Segundo autoridades israelenses, ele lideraria uma célula terrorista do Hamas. Do ponto de vista da RSF, é uma tática que já vimos, notavelmente no verão passado, que consiste de fato em falar sobre evidências que não são absolutamente comunicadas ou compartilhadas e que, mais uma vez, é usada como justificativa para um assassinato direcionado. Mais uma vez, já são mais de 200 jornalistas mortos desde 7 de outubro de 2023 na faixa de Gaza, e isso não é uma coincidência. Faz parte de uma estratégia do exército israelense para criar um apagão quase completo de informações. Mais cedo, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas condenou o ataque israelense e enfatizou que profissionais da comunicação nunca devem ser alvos de uma guerra. O CPJ ainda acusou Israel de seguir um padrão para classificar jornalistas como ativistas do movimento islamista Hamas sem apresentar evidências confiáveis. Através da sua chefe de diplomacia, Kaja Kallas, a União Europeia condenou a morte dos jornalistas da rede de televisão Qatari, durante uma videoconferência com ministros das Relações Exteriores para uma conversa sobre a guerra no território palestino. O bloco de 27 países enfrenta uma divisão entre apoiadores de Israel e aqueles que defendem os palestinos, o que impediu que tomassem medidas claras com relação a Gaza. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e dirigentes da União Europeia vão conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes da reunião marcada para sexta-feira com Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia. Nesta segunda-feira, o chefe de governo alemão Friedrich Merz convidou líderes de países europeus, da OTAN e da União Europeia, além de Zelensky, Trump e do vice-presidente americano J.D. Vance, para uma videoconferência na quarta-feira. Segundo o republicano, a cúpula que acontecerá no Alasca vai tratar de um possível acordo que inclui trocas territoriais para encerrar o conflito iniciado após a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022. Trump disse nesta segunda-feira esperar uma reunião construtiva com o colega russo, ao mesmo tempo em que expressou descontentamento com a recusa ucraniana de ceder território a Moscou. Há quem acredite que Putin queria toda a Ucrânia. Aliás, eu sou um deles. Acho que se não fosse por mim, ele não estaria falando com mais ninguém agora. Mas vou me reunir com ele. Vamos ver quais são os parâmetros e depois vou ligar para o presidente Zelensky e para os líderes europeus. Por enquanto, não está prevista a presença de Zelensky. O presidente ucraniano voltou a afirmar que a Rússia não tem intenção de encerrar a guerra. Hoje tivemos um relatório da inteligência e do comando militar sobre o que Putin está planejando e para o que realmente está se preparando. Isso inclui em especial preparativos militares. Ele definitivamente não está se preparando para um cessar-fogo nem para o fim da guerra. Para a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, qualquer acordo entre os Estados Unidos e Rússia deve incluir a Ucrânia e o bloco, já que se trata de uma questão de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta terça-feira que a próxima reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump representa uma vitória pessoal para o líder russo, ao mesmo tempo em que descartou qualquer retirada de suas forças da região de Donbas, no leste da Ucrânia. Zelensky confirmou à imprensa que grupos de soldados russos avançaram cerca de 10 quilômetros em partes da linha de frente, mas garantiu que seriam destruídos. Esses avanços levantam temores de uma vantagem para o Kremlin antes da aguardada cúpula no Alasca entre Putin e o colega americano, que devem discutir uma possível solução para o conflito. Uma das saídas mencionadas pelos Estados Unidos, sem maiores detalhes, seria uma troca de territórios entre os dois países, proposta rejeitada por Kiev e aliados europeus. O chefe da diplomacia americana Marco Rubio e o chanceler russo Sergei Lavrov tiveram nesta terça-feira uma conversa por telefone para discutir a preparação da cúpula. Mais cedo, o secretário de Estado americano declarou que, para Trump, um encontro com Putin não é uma concessão. Já a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, informou que a cúpula será realizada em Anchorage, principal cidade do Alasca.
Acredito que este seja um exercício de escuta para o presidente. Veja, apenas uma parte envolvida nesta guerra estará presente. E isso é para que o presidente vá e obtenha novamente uma compreensão mais sólida e melhor de como podemos, com sorte, encerrar esta guerra. Leavitt acrescentou que Trump espera que, posteriormente, ocorra um encontro entre as três partes, incluindo então Zelensky. Um pequeno patinho adotado por membros da Brigada Espartana da Ucrânia se junta aos soldados durante uma sessão de treinamento sobre resiliência mental na região de Dnipropetrovsk. É importante que os soldados aprendam o máximo possível durante essas aulas para que, quando enfrentarem esse problema, possam se ajudar e dar apoio psicológico aos seus companheiros de armas. Em princípio, isso ajudará no futuro, quando eles deixarem suas posições e estiverem em uma área mais segura para não sofrerem traumas. Então, é como uma medida preventiva. Em qualquer oportunidade, os militares se entusiasmam com o pássaro carinhosamente chamado de kulya, que significa bala em ucraniano. Os recrutas o pegam com delicadeza, enquanto ouvem os instrutores falarem sobre os perigos do choque de granadas e do trauma mental durante e após as missões. Соціальні зв'язки з твариною – це також соціальні зв'язки. І коли людина допомагає комусь меншому... Conexões sociais com animais também são conexões sociais. E quando uma pessoa ajuda alguém menor, a alimenta, cuida dela, ela também se sente importante e leve, mesmo que haja algum tipo de situação traumática. І відчуває себе легше, навіть якщо є якась travmática situação. A presença do patinho traz um toque de ternura à triste realidade da guerra, que se arrasta desde fevereiro de 2022, quando o exército russo invadiu a Ucrânia. Mesmo tendo se juntado ao grupo há pouco tempo, Kulya já se esconde junto aos companheiros quando disparos são ouvidos. E eles admitem que o patinho os ajuda a se sentirem mais humanos. Os animais também desempenham um papel na guerra porque têm um poder calmante. Você meio que se desconecta da realidade e se sente mais como na vida civil. Você acaricia o animal, abraça de forma grosseira e pronto. Vi um bando de caras que pareciam Rambo, assassinos a sangue frio, mas na realidade não é bem assim. Como se não bastassem tantas atrações, agora o turismo em Paris ainda pode ser refrescante. Em julho, a capital francesa voltou a autorizar os banhos no Rio Sena como legado dos Jogos Olímpicos do último ano, após mais de um século de proibição. Mas para curtir um banho vendo a Torre Eiffel é preciso ter paciência. A espera na fila chega até 1h30. Eu queria ter uma experiência inusitada. Nadar no Sena é algo inimaginável para nós de Marsella, mas vou provar a todos os meus amigos que consegui. Eu também queria descobrir como era esse lugar tão especial. Por segurança, cada banhista usa um flutuador amarelo amarrado ao redor da cintura. A temperatura de 24 graus Celsius agrada os banhistas. E até para quem é exigente, a água parece limpa. Sim, é um privilégio. Sei que existem várias cidades, talvez não na França, mas na Áustria e no norte da Europa, onde você pode fazer isso. E é ótimo que possamos fazer isso aqui em Paris também.
Mais de 52 mil pessoas já mergulharam no Rio Sena durante esse verão. Claro que o calor ajuda a impulsionar esses números. Com 36 graus Celsius nessa terça-feira em Paris, o Serviço Meteorológico francês decretou alerta laranja, o segundo nível mais alto. É uma experiência incrível poder nadar em água natural em vez de uma piscina. A água é muito boa. Jacques Chirac prometeu, e aqui estamos nós. É realmente muito agradável com esse clima. Acho que houve uma grande participação no fim de semana. Nos próximos dias vamos organizar rodízios para que o maior número possível de pessoas possa visitar os locais. As 3 áreas designadas para o banho atendem à necessidade de adaptar a Cidade Luz às mudanças climáticas. Segundo a Agência Oficial Francesa de Meteorologia, Paris pode experimentar ondas de calor de até 50 graus Celsius até 2050. O Fundo Soberano da Noruega confirmou nesta segunda-feira que vai vender as participações em 11 empresas israelenses. A organização descobriu que tinha investido na Bet Shemesh Engines Holdings. A empresa de Israel fabrica peças para os motores utilizados nos aviões de combate israelenses na faixa de Gaza. O Fundo Soberano é o mais importante do mundo. A guerra de Israel em Gaza resulta em sofrimento terrível. Pessoas estão sendo mortas, a ajuda não chega e muitos não recebem comida suficiente. A Noruega está entre os países que claramente condenaram essas violações do direito internacional e exigiram o fim imediato das hostilidades, a libertação de todos os reféns e o acesso irrestrito à ajuda humanitária. A Noruega também apoia a Autoridade Palestina e fomos um dos primeiros países ocidentais a reconhecer a Palestina como um Estado. O Fundo Soberano Norueguês é também conhecido como Fundo Petroleiro, porque se alimenta das enormes receitas oriundas das exportações de petróleo e de gás do país. Ele tem ativos no valor de 1,9 trilhão de dólares, mais de 10 trilhões de reais, com investimentos espalhados por todo o mundo. A Grécia enfrenta nesta quarta-feira mais de 20 incêndios. O porta-voz dos bombeiros afirmou que este é um dia muito difícil devido às rajadas de vento violentas. Durante a manhã, 33 aviões e 4.850 bombeiros foram mobilizados em todas as frentes. O Corpo de Bombeiros informou que o país tem 23 incêndios ativos, um deles perto de Patras, a terceira maior cidade do país. O presidente da União de Oficiais de Bombeiros, Kostas Sigas, disse ao canal local ERT que, sem dúvida, estas são as 24 horas mais difíceis de luta contra o fogo. Na véspera, foram registrados 82 incêndios. Os ventos fortes, a seca e as temperaturas altas criam dificuldades no combate às chamas. Desde a semana passada, a Grécia registra ventos de mais de 80 km por hora. Os incêndios deixaram 3 mortos desde sexta-feira, 2 deles turistas vietnamitas. O Serviço Meteorológico Nacional prevê que as temperaturas devem atingir 40 graus Celsius nesta quarta-feira em algumas regiões do país. Vários incêndios estão afetando a Espanha. O presidente regional de Madrid informou nesta terça-feira que um homem morreu em um incêndio que atingiu a cidade de Três Cantos, a 25 quilômetros do centro da capital. O fogo se espalhou rapidamente na noite de segunda-feira, impulsionado por rajadas de vento de 70 km por hora. Enquanto isso, as praias de Tarifa, na Andaluzia, foram novamente atingidas pelas chamas vindas das montanhas próximas, forçando a rápida evacuação de milhares de turistas. Esses incêndios se juntam a dezenas de outros que assolam a Espanha e forçaram milhares de pessoas a abandonarem suas casas. A região noroeste de Castela e Leão foi atingida por cerca de 30 focos, incluindo um que afetou a região de Las Médulas, patrimônio mundial por suas minas de ouro da era romana.
Os incêndios coincidem com uma onda de calor que entrou em seu 10º dia nesta terça-feira, provavelmente o pior, com todas as regiões sob alerta de risco. Benjamin Netanyahu anunciou durante entrevista nesta terça-feira ao canal de TV internacional I-24 News que vai autorizar que habitantes da faixa de Gaza emigrem para o exterior. A declaração ocorre no momento em que Israel se prepara para uma ofensiva mais ampla no território palestino. Daremos a eles a oportunidade de sair, antes de tudo, das zonas de combate e, em geral, da faixa de Gaza, se quiserem. Permitiremos que saiam das áreas de combate, mas de Gaza também. Netanyahu explicou que o processo não era uma expulsão, mas sim uma permissão de partida. O primeiro-ministro israelense avalia que a imigração de pessoas para o exterior era um movimento que ocorre em todos os conflitos. Por ordem do gabinete militar de Netanyahu, o exército de Israel se prepara para lançar uma nova fase de suas operações militares em Gaza para libertar todos os reféns israelenses e derrotar o Hamas. O exército tem a intenção de tomar o controle da cidade de Gaza e dos campos de refugiados próximos, uma das áreas mais densamente povoadas do território palestino. O anúncio desse plano foi condenado por grande parte da comunidade internacional. O exército israelense anunciou nesta quarta-feira que aprovou o plano para uma nova ofensiva na faixa de Gaza, onde o Hamas condenou as incursões terrestres agressivas na cidade de Gaza, a maior aglomeração urbana no território palestino. Testemunhas relataram intensos ataques aéreos sobre a cidade, assim como a presença de tanques israelenses e fortes explosões nos bairros de Tal al-Hawa e Zeiton, onde o exército estava demolindo casas. Eu não trouxe colchão nem nada, escapamos da morte por pouco e agora estamos fugindo e nem sabemos para onde ir. A todos que ouvirem minha voz, tenham misericórdia de nós, estejam conosco, vejam nossas circunstâncias e nos ajudem. Nós queremos viver, apenas queremos viver. E esta é minha mensagem para todos, queremos viver. Vamos descansar, sou uma velha cansada. Após 22 meses de guerra, Israel quer tomar o controle da cidade do norte do território e dos campos de refugiados próximos, uma das áreas mais densamente povoadas da faixa de Gaza. Com a ofensiva, as tropas israelenses pretendem desmantelar os últimos redutos do Hamas. Por ordem do gabinete militar do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o exército, que atualmente controla 75% do território, se prepara para iniciar a nova fase das operações. O objetivo é libertar todos os reféns israelenses mantidos em Gaza e derrotar o Hamas. O movimento islamista palestino denunciou incursões agressivas na cidade de Gaza e uma escalada perigosa por parte de Israel. Segundo a Defesa Civil de Gaza, 18 palestinos, incluindo vários menores de idade, morreram nesta quarta-feira vítimas de disparos israelenses. Pelo menos 11 deles esperavam por ajuda humanitária. O grupo imobiliário chinês Evergrande anunciou que vai sair definitivamente da Bolsa de Valores de Hong Kong em 25 de agosto. A empresa teve a cotação de suas ações suspensa há pouco mais de um ano. A Evergrande já foi a maior empresa do setor na China, mas entrou em default em 2021 e se tornou o símbolo da crise do mercado imobiliário chinês. O termo default significa que um devedor não cumpriu com suas obrigações de pagamento de uma dívida. Em janeiro do ano passado, um tribunal de Hong Kong ordenou a liquidação do grupo por não apresentar um plano de pagamento de dívida para os credores. Com isso, as ações dela na bolsa seguiram suspensas. Os liquidadores escolhidos pelo tribunal adotaram medidas para tentar recuperar os investimentos dos credores, incluindo uma ação judicial contra a auditora responsável. Eles avaliam que a dívida da empresa pode ultrapassar 45 bilhões de dólares, equivalente a 243 bilhões de reais, quase o dobro do valor de 27,5 bilhões calculado inicialmente.
A ex-primeira-dama sul-coreana Kim Keon-hee, esposa do ex-presidente deposto Yoon Suk-yeol, foi presa por suspeita de ligação com vários casos de manipulação do mercado de ações e corrupção. A prisão ocorreu poucas horas depois de os promotores anunciarem um mandado de prisão contra ela. Segundo a agência de notícias Yonhap, a decisão se baseia no risco de destruição de provas. Kim, de 52 anos, é acusada, entre outros crimes, de inflar artificialmente o valor das ações de uma empresa de negociação de automóveis entre 2009 e 2012 e de aceitar presentes de luxo enquanto era primeira-dama. Com a prisão preventiva, o ex-casal presidencial está agora atrás das grades, uma situação inédita na Coreia do Sul. O marido, deposto da presidência em abril, está detido por tentar impor a lei marcial em dezembro e mergulhar o país em um período prolongado de caos político. Acusado de insurreição, Yoon foi substituído em junho pelo rival Lee Jae-myung. El tifón Podul tocó tierra el miércoles en Taiwán. La tormenta alcanzó rachas de viento de 191 km por hora cuando llegó al condado de Taitung, al sureste del territorio, poco después del mediodía. La agencia meteorológica alertó sobre posibles lluvias torrenciales en varias zonas. Más de 5.500 personas que viven en la trayectoria del tifón han sido evacuadas de sus hogares, mientras que los pescadores han asegurado sus barcos. La última vez, como los dos barcos que venían detrás no estaban bien amarrados, se les rompió la borda y se acercaron, chocando contra mi barco. Así que esta vez, con una baja presión, estamos preocupados. Así que esta mañana nos hemos levantado y hemos añadido muchas más cuerdas para asegurarlo. Todos los vuelos nacionales y decenas de internacionales fueron cancelados en esta isla de 23 millones de habitantes, así como los viajes en ferry. Más de 30.000 soldados fueron desplegados para colaborar en los preparativos ante la tormenta. O poeta Khalid Ahmed Al-Khatiri recita versos, enquanto homens vestidos com túnicas e adereços de cabeça repetem suas palavras. O rito ocorre na região das montanhas do sul de Omã, onde homens com vestimenta especial costumam declamar poemas em uma linguagem muito antiga. A iniciativa é parte da luta para preservar uma tradição oral, utilizada por uma parcela de apenas 2% da população do país. As novas gerações aprendem esta língua com as mais velhas. Estes poemas são antigos e para dominá-los é preciso ter talento. Ninguém sem talento consegue dominá-los. A grande maioria dos omanes fala árabe, mas nas regiões costeiras montanhosas de Dhofar, na fronteira com o Iêmen, o Jibali impera, sendo também conhecido como Sheri. O pesquisador Ali Al-Mashani o descreveu como um idioma ameaçado, falado por não mais de 120 mil pessoas em um país de mais de 5 milhões de habitantes. A língua Jibali ainda está em estado bruto, ameaçada de extinção e profundamente enraizada na história antiga. Foi protegida pelo isolamento de Dhofar, caso contrário já teria desaparecido há muito tempo. Foi protegida pelas montanhas a oeste, pelo deserto ao norte e pelo Oceano Índico ao sul. Esse isolamento criou uma barreira protetora duradoura ao seu redor. Apesar do idioma vir do passado, Al-Mashani diz que o Jibali é completamente desenvolvido, com sua própria sintaxe e gramática, usado historicamente para escrever poesia e provérbios e narrar lendas. É uma língua anterior ao árabe e tem origem nos idiomas semíticos árabes do sul. Muitos falantes consideram vital criar seus filhos em um ambiente onde se fala Jibali. Uma criança nasce com um instinto natural e, no momento em que vem ao mundo, descobre que as pessoas ao seu redor falam Jibali. O pai fala Jibali, o avô fala Jibali e a mãe fala Jibali. Então, naturalmente, a língua ou dialeto que a criança aprende é Jibali. Uma equipe de pessoas que busca preservar a língua espera obter apoio da Universidade de Dhofar para a criação de um dicionário com cerca de 125 mil palavras traduzidas para o árabe e o inglês.
O projeto incluirá uma versão digital, com uma função de pronúncia para sons específicos, que podem ser difíceis de transmitir por escrito. A Suprema Corte da Índia ordenou nesta segunda-feira a captura de dezenas de milhares de cães de rua em Nova Delhi. A medida, tomada após um aumento repentino no número de mordidas, inclui a criação de abrigos em até 8 semanas e a manutenção de um registro diário dos animais capturados. A decisão se aplica à capital e seus subúrbios, onde vivem cerca de 30 milhões de pessoas. A Índia abriga milhões de cães de rua e ataques fatais são comuns, especialmente contra crianças e idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país é responsável por mais de 1/3 das mortes por raiva no mundo, um problema agravado pela falta de programas de esterilização e restrições legais à eliminação dos cães. A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que o Estádio Monumental de Lima vai sediar a final da Copa Libertadores de 2025, que vai ser disputada no dia 29 de novembro. O Monumental, que pode receber até 80 mil espectadores, competia com o Estádio Nacional, também localizado na capital peruana e com capacidade para 43 mil pessoas. Foi nele que foi realizada a primeira final em jogo único do principal torneio de clubes das Américas, em 2019, quando o Flamengo derrotou de virada o River Plate da Argentina e se sagrou bicampeão da Libertadores. Anteriormente, o título era disputado em jogos de ida e volta nos estádios das equipes finalistas. Desde a mudança de formato, a decisão também já aconteceu no Rio de Janeiro, Montevidéu, Guayaquil e Buenos Aires. Taylor Swift anunciou a pré-venda de seu 12º álbum de estúdio. A estrela pop americana divulgou o título da produção, The Life of a Showgirl. Sua loja online exibia imagens borradas de um disco de vinil, um CD e uma fita cassete sobrepostas por um cadeado laranja brilhante, explicando que a capa do álbum será revelada posteriormente. Um aviso indica que a data de lançamento ainda não é conhecida e que o álbum será lançado até 13 de outubro. Seu disco anterior, lançado no ano passado, vendeu 1,4 milhão de cópias apenas no primeiro dia. A vencedora de 14 prêmios Grammy, que vinha em desacordo com executivos de gravadoras desde 2019 sobre a propriedade de suas músicas, anunciou que havia comprado todo o seu catálogo por um valor não revelado. A compositora, de 35 anos, também quebrou o recorde com sua turnê The Eras Tour, que durou quase 2 anos. Rebeca Andrade anunciou que não vai mais competir no solo para cuidar da saúde, visando os Jogos de Los Angeles 2028. A declaração foi feita nesta terça-feira, durante uma participação na Rio Innovation Week. A ginasta destacou que ainda pode mostrar muito nos outros aparelhos, acrescentando que pretende participar de pelo menos mais uma Olimpíada. As várias lesões e intervenções cirúrgicas no joelho entre 2015 e 2019 colocaram em risco a carreira de Rebeca, que acabou se tornando uma das melhores ginastas do mundo. No último ano, ela viveu um momento histórico ao garantir o ouro no solo nos Jogos de Paris, ao superar na final a lendária americana Simone Biles, que fez uma reverência brasileira no pódio e a chamou de rainha. Ao todo, Rebeca conquistou 6 medalhas em 3 participações nos Jogos Olímpicos, 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze, superando os iatistas Robert Scheid e Torben Grael e se tornando a atleta brasileira que mais vezes subiu ao pódio no maior evento esportivo do mundo.
Você pode nos